28 de outubro. Hoje é o dia que o Brasil melhora, certo? Nome de Jesus! Nome de Jesus! A gente está no final das eleições, a gente tirou esse mês de outubro para a gente poder discutir a respeito de eleições, porque, como disse bem o Giovanni na mensagem dele, a gente tem alguns tabus na nossa sociedade, coisas que a gente não discute: religião, futebol e política. Nós discordamos. Eu acho que a gente tem que discutir, porque se a gente não discutir, a gente cai na ignorância. Então a gente discutiu durante esse mês o lance da política, as nossas ideias políticas, e aí desde o começo a gente falou sobre ideologia. Para fazer uma recapitulação, a gente caiu na besteira de ser movido por ideologia e não por teologia. Então a gente está preocupado com a esquerda ou com a direita, e na verdade a gente deveria se preocupar com o alto, a gente deveria se preocupar com a perspectiva de Jesus. E aí o Giovanni e o Tiago pregaram duas ótimas mensagens, uma sobre oração e outra sobre sujeição às autoridades. No meio disso tudo, falamos de, se você quiser recapitular em casa, 1 Timóteo capítulo 2, foi o que o Giovanni falou, se eu não me engano, e o Tiago falou sobre oração, sobre Romanos 13, tô certo? Ou inverti? Romanos 13 sobre sujeitar as autoridades, e o Giovanni falou sobre 1 Timóteo capítulo 2. Hoje, eu quero fazer um negócio um tanto diferente. Na verdade, eu não tenho um texto para compartilhar com vocês, mas eu acredito que a maioria de vocês conhece essas histórias. Então, se você tiver a sua Bíblia contigo, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Daniel. Enquanto você abre, a gente vai começando a ideia. Eu vou usar o livro de Daniel, mas antes de chegar no livro de Daniel, eu quero fazer alguns comentários básicos. O livro de Daniel, um dos primeiros menores profetas. Os comentários que eu queria fazer é o seguinte: eu viajei durante 2 semanas, e aí eu passei por vários estados do Brasil, junto com o Dan lá, e aí a gente vê contextos diferentes, e eu percebi um negócio, que eu não sei se eu estou certo, mas foi a minha percepção. Eu percebi que a igreja tem medo de falar com camadas diferentes da sociedade. Parece que a gente começou a acreditar nesse negócio de que religião é só para quem não tem educação, a religião cristã é só para quem não tem acesso financeiro, e aí a igreja se excluiu. A igreja tem medo de falar com quem tem poder na sociedade. A gente tem medo da postura cristã. Isso é o que eu vi nesses outros lugares. Porque toda vez que aparece um artista da Globo dentro da igreja, o pessoal já... o cara é da Globo lá. Aí tem uma entrada diferente pro cara, tem um negócio assim, tá? Tudo é diferente, entendeu? E aí toda vez que aparece um político na igreja, não, deixa segurança em volta do político e tal. Como se a gente tivesse essa diferenciação dentro da igreja. E aí, muitas das vezes eu vi isso nesses contextos, nas discussões que eu tenho. Às vezes alguém com poder toma o espaço da igreja para compartilhar algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e nós nos submetemos àquilo dentro da igreja. Não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes eu vi anunciarem político, doutor, fulano de tal, no púlpito da igreja. Eu não quero saber se o cara é doutor de nada, eu quero saber se ele entende da palavra, que eu vim para a igreja para ouvir da palavra. Não se ele é advogado, se ele é doutor, se ele é cientista, se ele é cirurgião. E aí a gente se rebaixou. A igreja se rebaixou. Por quê? Porque a igreja perdeu o zelo pela palavra de Deus. A gente perdeu o zelo pela palavra de Deus. Parece que a gente vive numa situação do Deus mitológico. O Deus é um mito, esse Deus que a gente serve. A gente não vive como se ele estivesse realmente aqui. Nesse momento de louvor que a gente teve foi muito legal, porque eu pude perceber que a gente conseguiu chegar num ponto onde não precisa de manipulação de luz e som para a gente poder adorar a Deus. Isso é bom, mas não é normal na maioria das igrejas. A maioria das coisas que a gente vê a gente confunde muito o mover do Espírito Santo com dinâmica de grupo. O grupo está cantando alto, está maravilha, o Espírito está movendo. Está nada, é porque o som está maneiro. E aí a gente perdeu o zelo pela palavra. Porque quando a gente lê a palavra de Deus com a consciência de que ela é viva, que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes que penetra a alma, você se aproxima da palavra de Deus com temor. Você se aproxima da palavra de Deus, você se aproxima das palavras da Bíblia com um zelo diferente. Algumas religiões são tão zelosas com a palavra que você não pode botar a Bíblia em cima do chão. Você não pode botar a Bíblia sobre a superfície, tem que cobrir. Eu acho que já é um pouco demais, mas a gente precisa ter zelo pela palavra. Porque uma igreja sem zelo pela palavra é uma igreja sem autoridade espiritual.
Uma igreja que não tem zelo pela palavra é uma igreja sem autoridade espiritual. E aí você não tem autoridade nenhuma para chegar em lugar nenhum sem se sentir intimidado. Eu já fui intimidado várias vezes. Eu lembro que quando eu cheguei na Austrália pela primeira vez, eu entrei dentro de uma igreja, que a igreja era fantástica, nos padrões que a gente avalia a igreja, né? Pô, que igrejão! De onde a gente tirou isso, que igrejão? Porque o prédio é grande, sabe? Nossa, igreja fantástica, luz para tudo quanto é lado. Eu nunca tinha visto tanta luz na minha vida, nem show. Luz para tudo quanto é lado, a banda apavorando. Eu falei, cara, isso aqui é outro mundo. De Deus. Já entrei rodando no manto, né? E aí, cara, na hora que deu um intervalo, os rapazes vieram falar comigo. Porque eu fui chamado, acredite não, eu fui chamado para compartilhar uma palavra naquela igreja. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, mano? Mal falo inglês, nem sou daqui. O que eu tô fazendo aqui? Aí os rapazes, o pastor nem tava lá. A galera que cuidava dos jovens veio falar comigo. Eu me senti um nada. Pô, primeiro que os caras tudo australiano, loiro, do olho azul, bonito, só abdômen na chapa. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu me senti intimidado, falei, não cabe eu. E aí eu pensei, pô, a autoridade da gente não tá nisso daí. Tá aqui. E eu fui lá fazer o que eu tinha que fazer, fui lá, compartilhar a palavra e tal. Por que eu tô falando isso? Uma igreja sem zelo é uma igreja sem autoridade. Se você não tem zelo pela palavra na sua vida particular, a gente entra dentro de ambientes onde a gente se sente intimidado. Porque o fulano de tal tem mais autoridade ou mais poder. Mas a gente devia se colocar numa posição que nós somos filhos do Deus Altíssimo, desse Deus tremendo que a gente estava cantando aqui. Nós é que somos filhos dele. Então, se eu sou filho do Deus Altíssimo, se eu sou príncipe junto com Jesus, se é assim que a gente fala, por que eu me intimido? Porque a gente perdeu o zelo. A gente já não lê mais da maneira que a gente lia antes. A gente já não medita mais da maneira que a gente meditava antes. A gente já não chora mais no pé da Bíblia e fala assim, por quê? Porque a gente reduziu Deus a um personagem como nós. A gente criou Deus, porque a gente entende na história da criação que Deus criou o homem, mas os filósofos dizem que o homem criou Deus. Nós criamos Deus na nossa mente. A gente reduziu Deus, o Deus que criou todo o universo, o Deus que faz esse vento ventar, o Deus que para as águas do oceano para ela não invadir. Esse Deus maravilhoso, a gente reduziu ele a um personagem super-herói da Marvel que resolve os nossos problemas. A gente perdeu a perspectiva. A gente perdeu a perspectiva de Deus. E a gente precisa ganhar essa perspectiva de volta. Aonde que eu vejo isso? Certa vez, numa palavra que Jesus deu, que foi uma palavra muito dura, falando sobre o corpo dele, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, Senhor, essa palavra aí foi muito pesada. Não dá para o povo entender. O povo vai embora. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, vocês querem também? Pode ir. Pode ir. Jesus, aquele gentleman, né? Quer ir embora? Pode ir. E aí Pedro fala para ele o quê? Para quem? Para quem eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Será que a gente olha para isso daqui e fala assim, bom, eu estou com um certo problema, mas para quem eu irei? Será que a gente vem para cá? Será que a gente está refletindo nisso aqui mesmo? Será que a nossa vida é guiada por isso aqui mesmo? Me parece que não. Por quê? Na primeira mensagem eu falei sobre isso. A gente deve olhar para o alto na hora dos problemas. Eu olho para as montanhas de onde vem o meu socorro. O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Por que esse salmo repete isso? Porque se ele criou os céus e a terra, ele está no controle de tudo. A gente acabou de cantar aqui. A gente canta, mas não vive. Porque a gente se tornou escravo de um sistema. Eu adoro o exemplo do filme Matrix, né? Quem aqui já assistiu Matrix? Quem não assistiu Matrix, eu te recomendo. Faz parte do seu discipulado cristão assistir Matrix. Você precisa assistir Matrix. Porque a gente entrou dentro de um sistema, tanto na igreja, quanto na nossa sociedade. A sociedade tomou. Você é bombardeado de informações, de canais que a gente não tem mais controle. Se você soltar o seu filho ou sua filha durante uma semana, você vai perceber que ele ou ela vai ser doutrinado de uma maneira que não tem nada a ver com aquilo que você deseja. Solta o Netflix na mão de uma criança, o YouTube na mão de uma criança, acabou, mano. Acabou. A gente está sendo bombardeado por um sistema, televisão, rádio, internet, Netflix, Facebook, Instagram. Isso tudo vai bombardeando a gente de informação numa sociedade que forma um pensamento alienígena ao pensamento que nós deveríamos ter. A gente chama, em teologia, a gente chama de cosmovisão. A nossa cosmovisão está totalmente embaçada, porque a gente só enxerga as coisas do mundo. E aí, por que eu pedi para você abrir em Daniel?
Daniel conta a história de uma sociedade que era assim também. O povo hebreu que foi escravizado por um outro exército, o exército babilônico. E o exército babilônico era assim também. A maioria dos exílios que o povo hebreu passou, eles eram afligidos com dor. Os egípcios eram assim, os assírios eram assim. Eles vinham e tomavam. Falaram, cheguei. A ideia de soberano na Bíblia é isso. A ideia de soberano, principalmente do Império Romano, que a Bíblia, o Novo Testamento escrito nesse contexto, é que o soberano é aquele que tem poder para fazer com você o que ele quiser. Então o exército romano ele chegava numa província pequena e falava, ó, chegamos. Ou vocês pagam os impostos ou vai morrer todo mundo. Essa é a ideia de soberano. Faço o que eu quiser, porque eu posso. Eu tenho poder. Esse contexto de soberano foi assim na maioria dos exílios que os hebreus passaram. O exílio da Babilônia não foi assim. O exílio da Babilônia foi diferente. A Babilônia, se você não sabe, a Babilônia teve 2 impérios. Um há quase 3.000 anos atrás e um mais recente, que é esse que está na história de Daniel. É do Império Babilônico que vem o famoso Código do Hammurabi. Alguém já ouviu falar do Código do Hammurabi aqui? Meu pai diz que ele vive de acordo com o Código de Hammurabi. É um código escrito numa pedra que tem 252 leis, muito semelhante às 613 leis que a gente tem na Bíblia. Muito semelhante. Alguns teólogos dizem que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi basicamente copiado do Código de Hammurabi. Nós sabemos que esse não é o caso, mas a história explica dessa maneira. O primeiro Império Babilônico foi poderosíssimo. Eles dominaram um monte de coisa e depois morreu, assim como os impérios vão se renovando. Já no segundo Império Babilônico, eles usaram tudo isso que eles tinham para poder conquistar territórios de maneira diferente. Por exemplo, foi no Império Babilônico que a gente desenvolveu o conceito de 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Vocês sabiam disso? 1 hora tem 60 minutos. Por quê? Porque eles não contavam até 100, eles contavam até 60. E esse era o ciclo. Então eles dividiram o tempo de 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. E a gente herdou isso. O conceito primário de um relógio de 60 segundos veio da Babilônia. Desse contexto aí. Esse é o relógio biológico do Ravi, entendeu? 60 segundos, deu a hora do mamãe, pá! Mas a Babilônia, dizem alguns historiadores que os caras da Babilônia eles já conheciam o teorema de Pitágoras antes de Pitágoras aparecer na história. Eles calculavam os triângulos sem saber como estava calculando e de lá veio a origem disso tudo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a Babilônia era um império inteligente. Como que eles ganhavam o território? Eles chegavam num território pequenininho e falavam o seguinte, nós vamos dominar. Pega os melhores deles. Pega os candidatos à política. E aí no livro de Daniel, no primeiro capítulo, você vê que Nabucodonosor fez o seguinte, mandou chamar todos os jovens bonitos, vê que gente feia não lidera, brincadeira. Senão não estou aqui, né? Vamos pular. Falei para as meninas aqui do louvor, eu estava falando com a Rosa e com a Rebeca na hora do louvor. Falei assim, ó, vocês vão ficar aqui no tapete. Por que você tem que colocar a gente na frente? Falei, porque o povo já tem que aturar meia hora de um cara feio pregando. Então põe as meninas bonitas na frente na hora do louvor para a gente poder disfarçar. Assim era a Babilônia também. Ó, chama os bonitos, chama os que não têm defeito, chama os inteligentes, chama os influentes. E aí eles chamaram centenas, milhares de jovens do reino e trouxeram eles para serem educados na corte do rei. Falou, ó, eu vou ensinar vocês. Vou ensinar vocês os costumes do rei. Só que a Babilônia fazia lavagem cerebral com eles. Na hora que a Babilônia tomava o poder, ele trazia os jovens influentes, daí eles ensinavam o idioma, trocavam as roupas, trocavam os nomes. Aqui na história de Daniel, você conhece os famosos do livro de Daniel. Quem são eles? Olha como é que a Babilônia é tão forte. Como é que é o nome deles? Esse não é o nome deles. Isso aí. Azarias, Ananias e Misael. Esse era o nome hebreu deles. Mas a Babilônia é tão forte que nós cristãos chamamos os caras pelo nome babilônico deles. Interessante, né? Beltesazar é o nome que transformou para Daniel. E olha que interessante, no nome, naquele contexto, eles carregavam um significado da vida deles. Então Daniel, que significava Deus é o meu juiz, Nabucodonosor foi lá e deu um nome para ele que tinha nada a ver, era meio que uma chacota, falando que o Deus deles lá, o Deus Beltesazar, o Deus Bel vai proteger ele. Estava fazendo uma chacota. E aí todos os 3 nomes deles foram mudados para chacota. Um era Deus é glorioso, o outro era o Deus da Babilônia que era glorioso, era uma chacota com eles. E aí
nesse contexto, eu quero mostrar para vocês algumas histórias. Quem conhece as histórias do livro de Daniel aqui? Fala para mim aí o que vocês sabem do livro de Daniel. O que aconteceu no livro de Daniel? Daniel na cova dos leões. Todo mundo conhece a história de Daniel na cova dos leões? Que ele foi jogado lá, daí os leões não morderam ele. Na fornalha, os 3 na fornalha, entraram 3 e o cara viu quantos? 4. Mais alguém conhece outras histórias? Do livro de Daniel? Revelação. Dos sonhos, revelação. Mais alguém? Que ele orava 3 vezes ao dia, legal. Da alimentação, né? O pessoal fala que é um jejum de Daniel, que na verdade não é um jejum, é uma dieta. Daniel não fez jejum, Daniel fez dieta. Então todo mundo conhece a história, certo? Então hoje eu quero usar dessa história, ao invés da gente ler um texto só e ficar em cima daquele texto, eu quero usar essas histórias para trazer para o nosso contexto de hoje em dia, nosso contexto de política, no último dia de eleição, que a gente já falou aqui que independente de quem ganhar, é o nosso dever orar e agir para que o nosso governo, o nosso país esteja em paz, para que a gente possa encontrar Deus. Então, nesse meio eu quero usar algumas histórias para a gente poder destacar dali e trazer alguns ensinamentos para nós. Pode ser? Então aí logo no começo de Daniel, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: todo cristão é chamado para ser exemplo. Não é para dar exemplo, é para ser exemplo. Todo cristão, e aí Daniel não conhecia o conceito de cristão, porque ele não tinha visto Jesus como nós vimos, encarnado, mas eu vou usar isso aqui para trazer para os nossos dias. Todo cristão é chamado de Deus, quando Deus fala assim, ó, vem, eu te salvei, ele é chamado para ser exemplo. O tempo todo é chamado para ser exemplo e não para dar exemplo. Aí na sua Bíblia, em Daniel, no capítulo 1, se você ler comigo dos versículos 11 até 13, eu vou tirar a primeira ideia para a gente falar. Daniel, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 13, diz o seguinte: Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. O que acontecia aqui, para você entender por que Daniel pediu isso? A comida dos babilônicos era uma comida que era suja para os hebreus. Uma das coisas que eles comiam, que os hebreus não comiam, era porco. Então ninguém sabe por que Daniel fez isso, mas a ideia é que no dia que eles chegaram no palácio, o rei queria tratá-los com a comida, que era um banquete fino, jogou lá a comida para eles, eles falaram, opa, isso aqui não tem como eu comer. E aí a gente não sabe bem por quê, se era por causa do porco, se é porque a comida era adorada a Deus, era dedicada a Deus, ninguém sabe por quê. Mas o fato é que ele falou, nós não podemos comer. E aí ele vira para o cara e faz o seguinte, eu não posso comer. E o eunuco fala, se você não comer vai dar ruim para mim. Porque o rei mandou trazer a comida, e se você não comer, você vai ficar fraco. Se você ficar fraco, você não vai conseguir servir. E é o meu dever fazer com que vocês sejam fortes. Se eu voltar e falar que vocês não vão comer, eu vou perder a cabeça. E aí Daniel vira e fala para ele assim, então vamos fazer o seguinte, faz um teste, 10 dias, nós vamos comer só vegetal. E aí, por quê? Talvez os vegetais também tivessem sido dedicados aos deuses, a gente não sabe, mas Daniel falou, ó, Daniel decidiu no coração dele que ele ia comer só os vegetais. Então você faz esse teste e observe daqui a 10 dias. Se a gente tiver pior, você faz o que você quiser. Se a gente tiver melhor, aí a gente não precisa comer a comida. Daniel resolveu fazer esse teste. Qual que é a ideia dessa parada aqui? Duas coisas aconteceram. Daniel fala, primeiro você testa 10 dias, depois você observa. Testa e observa. Todo cristão é chamado para ser exemplo o tempo todo. Como que Daniel conseguiu fazer isso? Daniel só conseguiu ser testado e observado porque ele tinha resolvido. Parece clichê o que eu estou falando, mas ele só conseguiu ser testado e observado porque ele tinha resolvido. Volta no versículo 8 aí, você vai entender o que eu estou falando. Daniel, no versículo 8, ele fala o seguinte, se é que é o versículo 8 mesmo. Contudo, Daniel decidiu, ou resolveu, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel olhou para a parada e falou assim, não, eu resolvi. Pergunta, quantos de nós
resolvemos, de uma vez por todas, viver de acordo com os parâmetros de Deus? Quantos de nós resolvemos? Falamos, não, agora é isso e ponto final. Qual é a comparação mais lógica que eu tenho? É quando o médico chegar para você e falar assim, ó, você está com um problema de saúde e se você comer açúcar, você vai morrer. O que você faz? Acabou o açúcar, mano. Nem fruta você come mais. Acabou o açúcar. Ah, mas a comida é ruim. Se você comer, você vai morrer. Acabou o açúcar. Isso foi o que Daniel fez. Daniel resolveu. Se você não resolver viver de acordo com os parâmetros de Deus, você nunca vai conseguir ser testado. Por que os cristãos viraram chacota hoje? Porque a maioria de nós não resolveu. A maioria de nós vive uma vida como se Deus fosse de mentira. Ah, Deus perdoa. Ah, Deus é bom. Ah, Deus é tranquilo. Ah, é a graça. A graça foi o pior estrago que aconteceu para o crente. A pior coisa que aconteceu para o crente foi a graça. Porque no tempo da lei, o povo tentava ainda viver. Hoje não. Hoje, claro, se for para ir eu vou, se não for também não vou. Não faz. Ah, se tiver que pecar, peca. Depois pede perdão mesmo, Deus perdoa. A gente pensa assim, cara. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode a gente cantar para esse Deus soberano e aí chegar e falar assim, tudo faz. Deus perdoa. Eu não preciso me cuidar, não. Mas só se a gente rasgar a Bíblia. Mas só se a gente rasgar tudo que a gente lê. Por quê? Porque nós não resolvemos. Se você não resolver, não tem como você ser testado e nem observado, muito menos observado. Sabe o que acontece? A gente acaba queimando o filme. Quem aqui conhece crente que já queimou o seu filme? Levanta a mão. Imagina a vergonha se eu passar perto de você ali no shopping e falar, irmão, tá queimando filme. Não está condizendo, o comportamento não condiz, a fala não condiz, a roupa não condiz, o jeito de se portar não condiz. É isso. Ah, mas eu posso tudo. Pode, já falei isso aqui várias vezes. Pode tudo? Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser. Mas deve? Esse aqui é o problema. Nem sempre a gente deve. Então a gente precisa lembrar desse teste. Porque do mesmo jeito que Daniel resolveu, a gente precisa resolver. Ou a gente resolve viver com Cristo, ou esquece. Porque não tem meio termo. Eu lembro que no começo da série de Gálatas, o pastor Paulo falou aqui que o cristianismo é uma religião de antíteses. Quem lembra disso? É 8 ou 80. O cristianismo não tem em cima do muro. Ou é 8 ou é 80. Com Jesus não tem em cima do muro. E aí, quando ele falava sobre essas antíteses, eu lembro que quando Paulo fala para os coríntios, todo aquele que está em Cristo é uma nova, não é uma criatura mais ou menos, é uma nova criatura. Pô, mas eu era viciado em pornografia e não consigo largar. Então Jesus não te salvou. É simples assim. Se você resolveu, na hora que você parar na frente do computador e ligar a pornografia, o que você vai fazer? Você vai desligar. Não, eu resolvi. Não tem nada a ver com sentir Deus, com purificar por dentro, não. Você era um cara nervoso, você brigava com todo mundo, xingava todo mundo, na hora que o cara bater no seu carro e quebrar o farol, você falar filho de Deus. Porque você vai parar. Ah, você está sendo muito legalista. Estou sendo legalista por quê? Porque se a gente não for legalista, você não vai conseguir fazer nem o mínimo. A gente não está conseguindo fazer nem o mínimo. Nós estamos vivendo de uma maneira tão relaxada que dá vergonha de ser cristão hoje. A maioria de nós tem vergonha de falar que é cristão. Tanto é que quando pergunta para você qual é a sua religião, a gente disfarça. Ah, eu sou cristão. A gente não fala mais que é crente. A gente não fala mais que é evangélico. Por quê? Porque queimaram o filme. Aí a gente tem que inventar vários títulos. A gente não fala mais que isso aqui é igreja. Eu já vi gente falando que isso aqui é um projeto cristão, que isso aqui é uma reunião. Não, isso aqui é igreja, mano. É igreja. Eu não tenho vergonha. Eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro dos judeus, depois dos gentios. Porque nele, no evangelho, não é lá na teoria, não é lá na escola nova, é no evangelho que é revelado a glória de Deus. É nesse ensinamento, é no ensinamento ridículo que Deus se fez carne, viveu uma vida perfeita, foi tentado e não pecou, se entregou na cruz pelos nossos pecados, morreu na sexta-feira e no domingo ressuscitou. Nós cremos num fantasma mesmo. Esse ensinamento ridículo é a base da nossa fé.
se a gente tiver vergonha de admitir que Cristo ressuscitou, que nós cremos num cara de pele e osso, 100% Deus, 100% homem, que ressuscitou e apareceu para os caras com a ferida na mão e falou, toca aqui. Se a gente não crê nisso, nossa fé é em vão. Nossa fé é em vão. E aí, meu amigo, você tem que resolver mesmo, crer. Falar, não, eu resolvi. Eu tenho um amigo meu que a gente discute muitas coisas sobre avanços tecnológicos. Ciência, medicina e por aí vai. A última dele, ele falou para mim, ó, assiste esse seriado aqui. Chama Explained, no Netflix. Acho que em português chama Explicando. É Explicando? E aí ele explica sobre várias coisas. Um deles é sobre DNA. Ele falou, cara, a gente descobriu a fórmula da longevidade. Nós vamos viver para sempre e tal. Eu falei, cara, tudo que vocês estão descobrindo agora, eu já sabia. Eu já sabia, está escrito aqui. Da onde você tirou que eu não vou viver para sempre? Eu já sei que eu vou viver para sempre. Falei para ele, sabe, a diferença é que eu não vou precisar ficar modificando DNA, porque eu recebo um DNA incorruptível. Ele ficou doido, ele falou, o que é isso? Da onde é isso? Eu falei, rapaz, isso é uma promessa. Foi feita, sei lá quantos milhões de anos atrás, 1000 anos atrás para Abraão, e a promessa foi se renovando, porque eu sou filho da promessa. O cara começou a entender nada do que eu estava falando. Eu falei, meu filho, põe sua fé em Jesus Cristo que a vida é garantida. E aí ele ficou lá boladão, falou, caraca, meu, esse negócio faz sentido mesmo. Por quê? Porque eu resolvi. Pode me chamar de ridículo, de maluco, não interessa, eu resolvi. E você, resolveu? Enquanto a gente não resolver, nós vamos ficar brincando de igreja. Enquanto a gente não resolver, nós não vamos fazer discípulo. Quando você resolver, você sai da igreja. Enquanto você não resolver, você vem para a igreja. Olha que dicotomia interessante. Enquanto você não estiver resolvido, você vai ficar vindo na igreja. Quando você resolver, aí você sai das portas da igreja. Bem que aqui não tem porta, né? Mas aí você sai da igreja. E aí você começa a fazer discípulo. Porque é impossível alguém que entendeu o chamado de Cristo, alguém que entendeu a vida eterna, alguém que entendeu a ressurreição, é impossível você cruzar com alguém que não entendeu e não falar para ele, meu filho, Jesus, não tem como. Porque se você não fizer isso, é porque você não entendeu. É basicamente você virar para o cara e falar assim, não, vou deixar você ir, passa os laços do inferno, vai, tchau. Olha que egoísmo, não tem como. Não faz parte do nosso chamado. Nós somos chamados para fazer discípulo. A gente não é chamado para ir para a igreja. Nós somos chamados para fazer discípulo. Se todo mundo estivesse fazendo discípulo, é natural que a gente se reúna para cantar e louvar e por aí vai. Então, quando você não resolve, você vem para a igreja. Quando você resolve, aí você sai da igreja. Não sair da igreja de se desviar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você sai porque aí você põe a mão na massa. Porque todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de seguir Jesus. Você sabe o que isso quer dizer? Alguém que já parou para... Quem conhece esse versículo aqui de Lucas? Quem põe a mão no arado e olha para trás. O arado era um negócio de passar nas plantações lá para poder tirar as daninhas, lá, as ervas e tal, para abrir a terra, né? Então, o cara tinha que ir reto. Se ele começa a empurrar o negócio e olha para trás, ele vai torto. E aí o negócio é mal feito. Então o problema não é não fazer, o problema é fazer mal feito. E eu não estou dizendo aqui que você não está fazendo, eu estou dizendo que você está fazendo mal feito. Nós estamos fazendo mal feito. A nossa igreja, a capela, está sendo mal feita. Por quê? Porque está todo mundo vindo para a igreja, ao invés de ir fazer discípulo. Então, meu amigo, resolva. Primeiro ponto, resolva na sua mente. Resolva viver de acordo com os padrões de Deus e vai. A ordem é ir. A ordem é ir. Nós já viemos. Quando a gente está cansado e oprimido, Jesus fala, vinde a mim, quem está cansado. Na hora que recuperou, ele fala, agora vaza. Vai. Mete pé. Vai fazer discípulo. E aí de vez em quando a gente se encontra aqui. Amém? Amém. Ninguém de mal comigo ainda? Então, beleza. Número 2. Primeiro, todo cristão é chamado para ser exemplo. Segundo, todo cristão é chamado para ser um testemunho. Você pode achar que o exemplo e o testemunho são iguais, mas não, vou usar outro contexto aqui. Todo cristão é chamado para ser testemunho. Pula aí para o capítulo 3 em Daniel, nós vamos ler o versículo 16. Antes de ler um pouquinho de contexto aqui, para você captar. Daniel capítulo 3, versículo 16 é o que eu vou citar agora, mas essa é a história da fornalha. Os 3 amigos de Daniel, agora já com nomes novos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, Azarias e Misael, chegaram lá na frente do cara e ele tinha feito uma estátua. E a estátua era o símbolo do Estado.
você precisa se prostrar perante o Estado. E aí eles falaram não. E aí uns dedos duros chegaram para o rei e falaram, ó, você fez a estátua lá, você falou que tinha que se dobrar e esses caras aí não se dobram não. E aí o rei chamou eles. É verdade? Esse negócio, é verdade que vocês não estão se dobrando? Porque quem não se dobrar vai ser jogado na fornalha, vai morrer. É verdade? Vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma chance de você se retratar, de vocês se retratarem. Olha a resposta deles, versículo 16. Os caras mais abusados da Bíblia são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são abusados. Olha só. Sadraque, Mesaque e Abednego, versículo 16 do capítulo 3. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nem nos defender diante de ti. Olha a resposta dos caras. Primeiro, eles testemunharam sem desrespeitar. Está aqui uma nota boa para você poder aprender. Eles testemunharam sem desrespeitar. Em algumas traduções eles falam, ó rei Nabucodonosor. Então, ou seja, o cara é rei, continua sendo rei, mano. Só que é o seguinte, não preciso nem te responder isso aí, mano. Você já sabe o que eu vou falar. Em outras palavras, você é burro, mano? Você já não sabe? Você já não sabe que a gente já não está comendo a parada? Você já não sabe que a gente já resolveu? Não vou nem te responder. Aí eu acho aqui o mais legal, sabe por quê? Nós cristãos, nós nos acostumamos com o negócio seguinte. Se Deus, eles falam assim, se Deus quiser salvar, Ele é capaz para salvar e Ele vai salvar. Olha a resposta deles. Se Deus quiser salvar, e Ele é capaz para salvar, e Ele vai salvar, é com Ele. Mas se Ele não quiser, saiba, ó rei, que nós não nos dobraremos diante de ti. Ou seja, morrendo ou não, eu vou servir a Deus. Eu resolvi, eu sou testemunha. E aí o que acontece na história? Todo mundo sabe. O rei fica bolado, joga os caras dentro da fornalha. E aí a gente tem os desenhinhos que contam a história de uma maneira muito mal contada. Era praticamente uma caverna. Não tinha para onde escapar. Não tinha para onde escapar. Na verdade, não tinha como ver nada lá dentro também não. Não tinha como ver. Os caras iam torrar. Não é que eles iam assar porque o foguinho estava quente não. Eles iam torrar. Acabou. Pega o crematório, você já bota o cara lá dentro e vira cinza. Acabou. Pum, pó. Sumiu. Aí o cara chega de longe, porque diz a história que os caras que foram jogar eles morreram, porque só de chegar perto morreram, de tão calor que estavam. E aí diz que o rei, olhando de longe, fala assim, vem cá. Você tá vendo o que eu tô vendo? Não é possível. Eu joguei 3 caras lá dentro. Era pra estar morto já. Eu tô vendo os 3 em pés. E além dos 3, eu tô vendo um que é maior que eles. Parece que um anjo lá. Eu tô vendo outro. Quem é esse cara? Parece um Deus. Tira esses caras daí. Manda vir. Aí abriram o portão, vem os caras. Quando os caras chegam, olha o que o rei faz. Pô, não tem nem cheiro. Não tem nem cinza na sua roupa. Não tem nem cheiro. Como é que pode? Os caras dos judeus, né, barbudo que nem eu, não tem nem cheiro na sua barba. O que aconteceu? O que eles fizeram? Eles testemunharam. Eles testemunharam sem prejudicar. Como que eles conseguiram testemunhar sem prejudicar? Está tudo no texto. Porque às vezes a gente compromete um com o outro. Eu vou dar o testemunho, então eu vou quebrar a lei. Calma que eu vou te falar como é que faz para fazer isso. Como que eles testemunharam sem prejudicar? Igualzinho Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles testemunharam. Eles deram exemplo sem prejudicar ninguém. Daniel não prejudicou o eunuco, porque ele não perdeu a cabeça. E esses caras não desrespeitaram o rei. Eles testemunharam sem desrespeitar. Olha aí na sua mesma Bíblia, Daniel capítulo 1, no versículo 17, você vai ver a resposta. Olha, eles tinham um negócio que às vezes a gente não tem. Capítulo 1, versículo 17. Diz o seguinte: a esses 4 jovens, Deus deu o quê? Sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura. Sabedoria. Tem um dos meus mentores, ele disse que sabedoria é o conhecimento posto em prática. Porque não adianta nada você saber como é que monta como é que monta um carro se você nunca montar um carro. Sabedoria é o conhecimento posto em prática. Para esses 4 jovens, Deus deu sabedoria. Por que Deus deu sabedoria? Porque eles resolveram. Eles
Resolveram. E aí você fala assim, ah não, mas aí não bate. Tiago, irmão de Jesus, fala, todo aquele que tem falta de sabedoria faz o quê? Pede. Pede que ele dá. Porque Deus não quer que os filhos dele sejam burros. Conseguiu entender? Deus não quer que os filhos dele sejam burros. Então, se você tem falta de sabedoria, o que você faz? Pede, Deus, dá sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento posto em prática. Me dá sabedoria, oportunidade de exercitar o meu conhecimento, para que eu conheça a cultura, e aí eu posso ser testemunho sem desrespeitar. Eu posso ser testemunho sem prejudicar. E aí eu posso resolver, manter a minha fé intacta, sem ser escândalo para ninguém. Fácil. Todo cristão, ele é chamado para ser exemplo, e ele é chamado para ser testemunho. E por último, eu vou falar um negócio aqui que talvez você faça assim, mas isso aí está quase motivacional. Todo cristão, ele é chamado para liderar. Todo cristão, ele é chamado para liderar. Mas todo. Sabe por quê? A gente sempre vai ser minoria no mundo. Sempre. A gente não vai ser maioria. Não espere que o mundo inteiro vai se converter. Não vai. A gente sempre vai ser minoria. Nós somos chamados para liderar, seja dentro da sua família, seja na sua escola, seja no seu trabalho. Deus te deu um chamado para você influenciar. Não é à toa que ele fala que vocês são sal da terra e a luz do mundo. Senão ele ia falar, vocês são só mais um, se adapta aí. Não, nós somos... Você sabe para que serve o sal? Quando a gente lê Mateus capítulo 5, o sal serve para preservar e dar sabor. São duas coisas diferentes. Ele dá sabor porque não tem sabor, e ele preserva aquilo que já tem sabor. Nós somos o sal. O mundo está preservado do jeito que está preservado, pela graça e misericórdia de Deus, mas também porque ele deixou nós aqui. Porque se não fosse o cristão, se não fosse a fé cristã, lascou. O pessoal tem muita desculpa de onde veio moral e ética e tal. Isso tudo veio daquilo que Deus colocou dentro do interior do homem. Você pode recorrer para Aristóteles, Platão, para quem você quiser, Sócrates, para quem você quiser, para os filósofos mais antigos, pré-Cristo e depois de Cristo. A moral e a ética do homem vem daqui de dentro. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança. A gente foi criado para ser igual a Deus. Quando a gente não é igual a Deus, dá ruim. Quando a gente não vive igual a Deus, começa a dar errado as coisas. Então, porque a gente foi criado originalmente, sendo cristão ou não, todo mundo foi criado para ser igual a Deus. E essa criação mostra para nós que a gente foi criado para liderar nos ambientes que a gente está. E aí, nesse contexto de Daniel, eu vou te mostrar dois exemplos fantásticos. Que você vai falar assim, caramba, esse reino babilônico inteirinho, ele provavelmente foi toda essa influência que ele foi por causa de Daniel. O reino babilônico que a gente acabou de falar aqui, que meio que inventaram um relógio, que foi super poderoso, que conheciam o teorema de Pitágoras antes mesmo de Pitágoras pensar em triângulo. Esse reino inteligentíssimo foi o que foi por causa de Daniel. Quando Daniel, por exemplo, quando o cara tinha os sonhos que ele tinha, ele chamava Daniel, porque Daniel era distinguido, Daniel era diferente dos caras, porque ele resolveu. Daniel tinha um negócio diferente. E aí, quando Daniel chegava, ele tinha autoridade, porque ele tinha zelo, porque ele orava 3 vezes por dia, porque ele se dedicava a Deus, porque ele não se dobrava perante o Estado, porque ele não fazia nenhuma das coisas que nós cristãos fazemos hoje. Daniel era totalmente diferente da gente. Daniel orava com zelo, lia com zelo, refletia com zelo, vivia com zelo. A gente vive bagunçado. A gente trabalha 50, 60 horas por semana e tem a cara de pau de falar que não tem tempo para ler Bíblia. A gente se dedica a vida inteira ao trabalho e tem a cara de pau de falar que não tem tempo para a família. Claro que tem. Claro que tem. Tudo na vida é uma questão de escolha. E você precisa ser homem o suficiente ou mulher o suficiente para arcar com as consequências da sua escolha. Ah, estou trabalhando, não tenho tempo para minha família. Pede conta. Minha esposa fica doida quando eu começo a falar essas maluquices. Você fala, pô, pedir conta. Claro, o que é mais importante? De que vale o homem ganhar o mundo? Cara, se eu estiver vivendo de acordo com os padrões de Deus, é isso aí mesmo. O trabalho está me atrapalhando? Pede conta. Arruma outro. Porque o trabalho, ele é só para o seu sustento. O trabalho não vai te levar para a eternidade. Deus te deu o trabalho para você sobreviver do fruto das suas mãos. Mas você não precisa trabalhar 80 horas por semana. Ninguém precisa.
Ninguém precisa ser escravo. Porque se você quiser saber quem é o seu senhor, é só você parar para prestar atenção onde você gasta mais tempo. O tempo é a nossa moeda mais valiosa. É o que a gente tem de mais valioso. Não volta. O tempo não volta. E se a gente gasta tanto tempo fazendo aquilo que não é importante, é porque você não entendeu o que é realmente importante. Todo cristão, por último, é chamado para liderar em todos os nossos ambientes. Olha aqui os exemplos que aconteceram com Daniel. Se você abrir aí Daniel 2, no versículo 48. Daniel capítulo 2, versículo 48. Ele diz o seguinte: assim o rei colocou Daniel aonde? No alto, cara. Hã? No alto, cara. E os crentes têm medo de ocupar a posição de poder. Ah, porque o crente... Como não? Está aqui Daniel. Então a gente precisa preparar uma igreja que vai ensinar os próximos vereadores, os próximos prefeitos, os próximos professores, os próximos cientistas, os próximos inventores, os próximos advogados, os próximos generais, os próximos filósofos. Aí tem que sair de dentro da igreja. Porque se não sair de dentro da igreja, vai sair da onde? A nossa igreja tem medo. Porque a gente acha que a gente não tem influência. A gente se considera burro perto das pessoas. A gente precisa ter uma igreja que prepare esse povo para que eles alcancem altos cargos. Assim o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. E ele designou o governante de toda a província da Babilônia. E, olha aqui, encarregou, olha que interessante. Onde que eu estou? 48. Toda a província da Babilônia, e encarregou de todos os sábios da província. Ou seja, o rei pegou Daniel, chamou todo mundo que eram os caras mais inteligentes, os sábios mais sinistros da província, e falaram assim: agora vocês vão responder para Daniel. Vocês vão responder para esse menino aí. Aí às vezes eu falo a gente tem vários voluntários que são jovens, 19 anos, 20 anos, 22. Falou: cara, você tem um potencial gigantesco dentro de você, assume a responsabilidade, vamos para cima. Você vai fazer uma diferença gigantesca na vida das pessoas. Mas a gente cansou de ouvir tanto: você só tem 15, você só tem 16, você só tem 20 anos de idade, você não é maduro ainda. Os pais e as mães que super protegem os filhos: você não é maduro ainda, fica aqui dentro no meu ninhozinho aqui, fica comigo pequenininho. Não, cara, solta, mano. Solta. Joga pra rua, joga pra vida. A gente fala isso o tempo todo. A gente cria o filho, mas aí na hora que faz 18, 19, fala: não. E eu tô falando isso, eu vou falar a mesma coisa com a minha filha. Eu certamente vou deixar ela dentro, vou prender ela dentro de casa, não sai não. Mas a gente precisa jogar, ó, vai trabalhar, filho. Vai ganhar seu dinheiro, vai fazer sua vida, vai ter disciplina, aprende a pagar suas contas, aprende a ser homem, mulher, aprende a ser adulto. A gente precisa fazer isso. Daniel 2,48. E o outro exemplo, para a gente terminar. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 26. Daniel, capítulo 6, versículo 26. Olha só que interessante. Mais um exemplo de liderança. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Assim Daniel o quê? Assim Daniel prosperou. Ele transformou o reino num lugar próspero. A gente tem medo de prosperidade, porque viveram esse evangelho da prosperidade durante tanto tempo e pregaram pra gente que Deus é nosso escravo. Mas a gente tem medo de prosperidade. E se Deus quiser te colocar num lugar alto? Oi, presta atenção. E se Deus quiser te promover? E se Deus quiser te dar influência? Diz aqui a história de Daniel, que Nabucodonosor, no fim da história dele, por exemplo, ele se converteu. Ele falou: ó, todo mundo, Nabucodonosor, os reis que Daniel serviu, todos eles chegaram para ele e falaram assim: ó, ninguém fale mal do rei, ninguém fale mal do Deus de Daniel, ninguém fale mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém fale mal. Toda vez que a gente fizer isso, eles podem fazer o que eles quiserem com o Deus deles. Diz que Nabucodonosor ficou louco, e depois que ele ficou louco, ele voltou e se converteu e quis aceitar ou entender esse Deus de Daniel. Qual liderança que nós estamos exercendo que está fazendo as pessoas se dobrarem diante do nosso Deus?
Aonde? No seu trabalho. Quantas são as pessoas que de repente no seu intervalo de trabalho você senta lá e fala assim, vem cá, eu vou te explicar aqui o que você não está entendendo. Quantas pessoas você, e agora estou falando de número mesmo, quantas pessoas você passou essa semana passada ou na semana retrasada, pegou a Bíblia e falou assim, amigão, aqui ó, tem isso daqui ó, isso aqui vai te fazer bem. Vamos estudar isso, vamos ler junto. Não tem mistério, cara. O discipulado cristão é isso, senta numa cadeira um do lado do outro e fala assim, João capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus era o verbo. E aí começa. Simples. Só explicar. Não tem fórmula. Tem gente que está esperando fórmula. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o seu exemplo e o seu testemunho vão criar espaço para a sua liderança. Se você não tiver exemplo e não tiver testemunho, não tem liderança. Se você tiver exemplo e tiver testemunho, isso cria espaço para a sua liderança. É o caráter cristão. Talento te leva até um certo lugar, só o caráter te mantém lá. Quando você der exemplo e quando você tiver testemunho, isso abre espaço para a sua liderança. E aí você vai liderar onde você estiver e as pessoas vão se dobrar diante desse Deus. Porque essa é a ideia, que o reino de Deus vai se expandindo. Porque se o reino de Deus não expandir, então nós fizemos um negócio tudo ao contrário. Tudo é sobre o reino de Deus. Durante a Babilônia, o reino de Deus se expandiu porque Daniel resolveu. Daniel não se corrompeu. Daniel deu exemplo. Ananias, Azarias e Misael deram exemplo. Então nós precisamos ser exemplo, ser testemunha e liderar onde a gente estiver. Nesse clima de eleição, para a gente fechar, hoje muitos de vocês vão votar, se já não votaram. E no final do dia a gente vai ver o resultado das eleições. Independente de 13 ou 17, não se preocupe, porque o nosso reino não é desse lugar. Quando perguntaram para Jesus se ele era o rei mesmo que ele dizia que era dos hebreus, ele falou assim, o meu reino não é desse lugar, e vocês verão o Filho de Deus sentado sobre o trono. Olha a confiança que Jesus tinha. Meu reino não é daqui. Então, independente de 13 ou 17, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação como cristãos é ser exemplo e ser testemunho o tempo todo. Que aí alguém vai abrir uma porta para nós, e quando a porta abrir, você lidera. Amém? Então vamos orar para a gente fechar.